Esta semana, João Miguel Tavares considera-se mal compensado. Pedro Mexia declara-se bote e Ricardo Araújo Pereira sente-se boi. Está reunido o Governo de Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana em que o caso Manuel Pinho tomou conta da agenda política, mesmo com o feriado de 1º de Maio pelo meio, e é justamente por aqui que começamos, com o João Miguel Tavares a querer assumir a pasta de Ministro da Comissão de Inquérito. O que é que há para inquirir, João Miguel Tavares? Ui. Tanta coisa, Corta. Mas que distração é esta? Então, na semana em que José Sócrates abandona o PS, estes tipos ignoram o assunto, abrem o programa a falar de uma eventual comissão parlamentar de inquérito. Isto tem algum jeito? Ninguém escolheu este tema do Sócrates como... Nós temos muitos méritos no nosso programa, mas um deles não está ainda em comentar a realidade futura. E, portanto, nós, quando gravamos... Mas isto é gravado? Isto é gravado. Não, esta parte não é. Não, esta parte não é gravada. Quer dizer, é gravada à mesma. Não, mas não é. Mas é gravada depois da outra gravação. Exato. Isto é uma fraude. Não é televisão, que é a mesma coisa. Isto não é uma fraude, isto é mais uma vez José Sócrates a conspirar contra nós. Esta é a verdadeira cabala. Eu recordo que no dia 21 de novembro de 2014 nós também tínhamos gravado um programa tão bonitinho, muito bonito, tudo a falar de bons temas irrelevantes. O Canadá e não sei o quê. E de repente o homem faz-se prender. Onde a polícia é montada. E de repente o homem faz-se prender na manga da Portela. E o nosso programa ficou completamente absurdo. E agora, segunda vez acontece mesmo. Desta vez temos uma boa justificação. Tivemos de gravar o programa mais cedo, porque o Ricardo Araújo Pereira foi chamado a Nova Iorque para ir às Nações Unidas dignificar a língua portuguesa ao lado de António Guterres. Vai participar? Alegadamente. Sim, não, o que o gajo faz para não vir ao programa. Não, eu tenho uma objeção contra isso. Acham que ele não vai dignificar a língua? Não é isso. Eu quero ver os estudos da ONU que comprovam que entre de nós os quatro... É eles que podem dignificar a língua. Ricardo Araújo Pereira é o melhor a usar a língua. Eu quero saber... Eu quero ver provas. Eu tenho muitas dúvidas que ele use melhor a língua. Ricardo Araújo Pereira vai estar na cerimónia do Dia da Língua Portuguesa nas Nações Unidas. Portanto, não temos o Ricardo para esta adenda ao programa desta semana. Vamos tê-lo, no entanto, no final desta emissão, lá mais para o fim, com um comentário oportuno, embora sem palavras, sobre os desenvolvimentos políticos das últimas horas. Esta interrupção vai ser breve, o programa pré-gravado seguirá dentro de momento, com a promessa de que na próxima semana vamos dedicar boa parte da emissão à turbulência que está a agitar o Partido Socialista. Surpreendeu que José Sócrates tenha rasgado o cartão de militante, João Miguel Tavares? Eu fiquei um bocadinho surpreendido. Aquilo dá-me a ideia que foi mais uma daquelas reações coléricas que ele, aliás, explica no texto. Ele estava a escrever o texto e estava a falar do meu amigo Manuel Pinho, que afinal até é bom rapaz, e de repente dá a ideia que na televisão aparecem as imagens do Carlos César a dizer que realmente isto parecia um bocado mal e o PS não estava a achar muita graça, e ele de repente escreve um texto todo de rasgo já este cartão. Quer dizer, como aquilo foi impresso em jornal, não deu para ouvir aos gritos, mas eu consigo imaginar. Foi o equivalente aos... Tipo capitular. Aos benfiquistas no célebre 7-1. Sim, mas eu devo dizer de qualquer forma... Eu quando penso nisto, eu tive tantos anos à espera disto. Que ele rasgasse o cartão? Não que ele rasgasse o cartão, mas de repente o PS acordasse em peso, não é? Porque isto, quer dizer, não foi só o Carlos César, de repente foi todo... Não é? É impossível olhar para isto e não achar que os senhores tiveram uma reunião para combinar. Depois o Carlos César, João Galamba, o próprio António Costa se manifestou. E eu tive muitos anos à espera disto, quase uma década à espera disto. Mas e depois, como acontece com aquelas pessoas que estão há muitos anos à espera que uma coisa aconteça, quando acontece não é tão bom como quando a gente estava à espera. E eu tenho na boca esse amargo, essa frustração. Não está a ser tão bom para mim como eu esperava. Como antecipou. Na primeira reação à decisão de José Sócrates, António Costa veio declarar-se surpreendido, dizendo que se trata de uma decisão pessoal do antigo Primeiro-Ministro, que
que está a contas com a Justiça, todos sabemos, e que não terá havido, diz Costa, nenhuma alteração na posição de fundo da direção do PS. Será de crer que Costa não antecipou este cenário, Pedro Mexia? Eu não sei se ele não antecipou o cenário, mas que houve uma mudança, houve, porque basicamente aconteceram duas coisas. Que foi em 36 horas ou em 48 ou em 40 horas, o João Miguel já disse, César, Galamba, Medina, etc., uns falando de Pinho, outros falando de Pinho e de Sócrates, Augusto Santos Silva, vieram pronunciar-se de uma forma mais musculada. Primeiro sobre Pinho, mas alargando a gravidade a Sócrates. E depois, e essa é que é a mudança, o que o PS tinha dito sempre era à Justiça o que é da Justiça, nós não nos metemos nisto. Mas o que estes dirigentes do PS disseram esta semana foi qualificar, ou seja, não disseram vamos esperar o que diz a Justiça. Eles já dizem, se a Justiça disser isso, então é uma vergonha, sentimos-nos envergonhados, é um crime gravíssimo. Portanto, eles qualificaram, e ao qualificarem uma possível condenação de José Sócrates, uma possível culpabilidade de José Sócrates, estão a dar um passo à frente. Ao dizerem-no todos no espaço de um dia e meio, parece aquela cartilha que se fala dos comentadores de futebol. Claramente parece que há uma cartilha. Só não avisaram Arões de Carvalho, não é? Que foi, de repente, foi o único que não foi informado. Ninguém foi informado. Não tinha um mail. Não parece aqueles soldados que morreram no dia do armistício. Exatamente. Ou o japonês continua lá a batalhar na ilha durante muitos anos. Porque, claramente, houve uma instrução para deixar cair Sócrates. Não se pode ler isto de outra maneira. Não. E, portanto, desse ponto de vista, a fúria de Sócrates é compreensível. Deixa-me só dizer, porque não podia deixar de registrar este momento, ele escreveu um artigo a defender Pinho e depois fez um post-scriptum. E é a primeira pessoa, até hoje, que faz um PS para sair do PS. Ele fez um PS cujo conteúdo é saio do PS. É bonito, do ponto de vista poético. Lá está, isto é Pedro Mexia a tentar provar à ONU que ele também merecia estar em Nova Iorque. Defender a língua. Eu também defendo a língua. Manuel Alegre disse, entretanto, que foi aberta uma caixa de Pandora. Olha. A decisão de Sócrates é uma dor de cabeça ou um alívio para a direção socialista, João Miguel Tavares? Eu acho que é evidentemente um alívio, por isso é que é um bocadinho... Quando tu pões a mão na boca do Doberman, tu antecipas o que vai acontecer. Ele possa morder. Eu não sei, porque eu não sei. Eu acho que o Doberman pode morder muita gente. Mas não sei se neste momento, estrategicamente, ele está interessado em dar dentadinhas. E nem dentadonas. E, portanto, eu acho estranho. Agora, eu gostava de ver o Doberman a morder muita gente. Porquê é que isto não está a ser tão bom para mim quanto eu antecipava? Achas que ele tem uns pens e uns prints? Isso tem certamente, mas acho que não os vai querer usar. Agora, mas não os vai querer usar porquê? José Sócrates? Sim. Então, porque se ele andar a incriminar as outras pessoas à volta dele, está-se a incriminar a si próprio. Não existe maneira. Não. E, infelizmente, nós cá em Portugal não temos aquelas coisas de baixar as penas a quem confessa. Agora, isto para mim foi uma desilusão e eu fiquei um bocadinho triste e acabrunhado. É porque estamos a passar de o país do pessoal que não via nada, e não falava, e não comentava, e dizia que isto era uma coisa da justiça, para o país da sonsice. E agora eles viram, depois só agora é que nós percebemos, porque na altura, de facto, não havia provas de que Sócrates fosse o que toda a gente já sabia que ele era. É de prever que este caso gere ondas de choque no Congresso do Partido Socialista, Pedro Mexia? Ou será que Sócrates já não tem quem o defenda e, entretanto, nas próximas 3 semanas, antes do Congresso, o balão esvazia-se? Eu achava que na altura, no outro congresso, no famoso SMS de António Costa para mandar toda a gente calar-se sobre isso, eu achava que ele não ia ser obedecido e foi. E na altura havia muito mais defensores de Sócrates do que há hoje. Sim. E, portanto, é provável que... É provável. Agora, o balão não se esvazia porque Sócrates não se vai calar, não é? É possível que os defensores do Sócrates passem a ser representados pelo PAN, como uma espécie em vias de extinção. Um animal talvez o Sócrates nessa hipótese sai do PS e entra no PAN com o Renato Sampaio e mais 2 ou 3. Não há nenhuma vantagem para o Congresso em debater este caso. A não ser franca-tiradores que possam Sim, pode haver assim uns congressistas de Matosinhos. Eu acho que não vai ser possível fugir isto. Nem que sejam porque os jornalistas vão estar constantemente a meter o microfone na boca das pessoas. Sim, mas os espontâneos não são os dirigentes. Não, mas o Congresso não vive só das pessoas que sobem ao palco, não é? É toda uma dinâmica de bastidores. Eu não vejo maneira de fugir a isso. Vamos ver. Como dissemos, isto é uma adenda à emissão desta semana, que já estava gravada. Para a semana vamos desenvolver o tema, já com o regressado Ricardo Araújo Pereira, que anda lá fora a lutar pela dignificação da língua portuguesa. Exercer a língua. Segue-se a emissão que gravámos na noite de quarta-feira. Que é bestial. No final,
ainda teremos um breve comentário político adicional do Ricardo Araújo Pereira, sem palavras, uma coisa muito curta, mas contundente. Para já, voltamos aos ministérios com o ministro de tudo e mais alguma coisa, Pedro Mexia. O PSD disse, precisamos de ouvir Manuel Pinho no Parlamento. E depois o Bloco disse, é preciso uma comissão de inquérito para investigar a questão das rendas excessivas e de outras coisas. E depois o PC fez uma lista gigante já agora, então ele disse, não é só isso, não é só Manuel Pinho, não é só... Vamos também investigar as privatizações, as imposições externas, a recuperação do poder monopolista... a queda do muro de Berlim. Exatamente, a ligação do governo, de membros do governo às empresas, a grupos económicos, à banca, aos correios, às telecomunicações e aos transportes. A perestroika. Exatamente, 25 de novembro. É preciso com todos. Senhor Dom Miguel. Não, por isso é que eu disse. Há aquele anúncio, acho que não sei se pode fazer publicidade retrospectiva. Já saiu já saiu, que era aquele anúncio da PISA em que se discutia se era a massa, se era o conteúdo e aparecia... Era o molho, não é? O molho. Marco Bellini diz que é tudo. E o Marco Bellini diz que é tudo. Aparentemente quer-se julgar todas as relações de promiscuidade que abrangem o PS e o PSD. Não estão aí submarinos nessa... Pois não, já não é uma comissão de inquérito. Isto é uma espécie de balanço e contas de 40 anos, de 40 e tal anos de regime. Isso. E, portanto, isso já me parece que é uma ambição desmesurada. Agora, por exemplo, Manuel Pinho diz que fala, mas fala depois de falar, ser ouvido pela Justiça. Exatamente. Fala, supostamente, também ao país. Não sei se ele pensou no país. No Parlamento, só falará, vai à Comissão de Inquérito, mas não fala. Ou pelo menos o seu advogado fez constar que ele tem o direito a não falar. Portanto, vai lá e não abre a boca. É verdade que Jesus Cristo fez o mesmo, mas enfim, tinha uma missão um bocadinho mais importante. E não havia televisões. E não havia diretos. E, atenção, não tinha recebido nada do Salgado. Nem ninguém. A única pessoa que recebeu era o Judas e viu-se como acabou. Exatamente. Mas multiplicava coisas. Multiplicava. E, portanto... De repente, há toda a gente... O Rui Rio disse uma frase interessante sobre a disputa mediática, a competição mediática. Não ia entrar na disputa mediática. O PS teve bem em levantar este assunto, finalmente. O PS teve bem em alguma coisa nos últimos meses. Mas de repente, toda a gente se atirou a isto. O que é particularmente melindroso por duas razões. É melindroso em relação aos parceiros da esquerda, porque vão, evidentemente, mexer em casa em que o PS... incluindo algumas pessoas que estão no governo do PS atual, estiveram implicadas, ou pelo menos eram membros de governos quando essas coisas aconteceram. E, evidentemente, o PSD e o CDS, porque também já estiveram em governos. Aliás, o CDS aparentemente está sempre com uma reserva mental ou com uma espécie de pé atrás por causa da questão dos submarinos, porque toda a gente, o problema é todos os partidos do poder... E é uma boa razão. Pois é, está bem, mas todos os partidos do poder têm os seus casos, têm os seus banqueiros corruptos, têm os seus autarcas condenados, cada um tem os seus. E, portanto, quando as pessoas dizem é preciso pôr tudo em pratos limpos, quer dizer, sim senhor, mas é tudo. Não, tudo não. Tudo cada também um tem os seus, mas o problema é que cada um não tem os seus, não é verdade? Cada um tem os seus suspeitos. Mas como assim? Os suspeitos. Ninguém foi condenado, não há condenados nos casos submarinos. Não, está bem, mas nos casos de conta, os submarinos não sabem nada, os portos-seios nunca degam em nada. Os submarinos sabe-se na Alemanha, não é? Há condenações na Alemanha. Na Alemanha há gente condenada por ter sido... São os e deviam pagar a dobrar, porque pelos vistos conseguiram... São os corruptores... Assim, na Alemanha estão presos os corruptores e em Portugal não há corrompidos. Sim, mas deviam levar a dobrar, porque são estúpidos. Conseguem ser corruptores sem haver corrompidos para corromper. O Bloco de Esquerda avançou com o pedido da Comissão de Inquérito. Já se sabe que terá o voto favorável de PS, do PCP e que o CDS não se opõe a que seja constituída essa Comissão de Inquérito. Só o PSD acha errada a iniciativa se ela for centrada no antigo Ministro da Economia. Rui Rio, que tinha proposto, em primeiro lugar, a audição parlamentar a Manuel Pinho, diz, quanto à Comissão de Inquérito, queremos uma explicação política e não um julgamento na praça pública. Não vamos exagerar. A constituição da Comissão de Inquérito, que está em marcha,
parece-lhe exagerada, João Miguel Tavares? Não, exagerado não é o termo. Ela parece-me até muito necessária. Foi a frase de Rui Rio. Sim, mas ela não vai dar nada. Não acredito. Vai ser uma espécie de Caixa Geral de Depósitos. Ou então... Porquê? A EDP, vamos ver, a EDP é a última grande empresa do regime. É o último porquinho e alheiro que vai albergando sucessivos políticos que vão saindo do ativo. E aí estão metidos todos. Eu para escrever um texto para o público, fui só ao Conselho Geral de Supervisão da EDP. Conselho Geral de Supervisão da EDP, que tem 21 membros. E eu vou-vos dizer quem é que lá está. Só para perceber. Atualmente, no atual Conselho Geral de Supervisão da EDP, cujas funções é olhar para o Conselho, para os executivos, e saber o que é que o António Mexia lá anda a fazer e dar palpites. Basicamente é fazer umas reuniões para dar palpites. E então, Luís Amado, que é o presidente, não é? Portanto, antigo ministro da Defesa e ministro dos Negócios Estrangeiros, José Sócrates. Eduardo Catroga, ministro das Finanças, Cavaco Silva. Celeste Cardona, saudades tínhamos dela. Ministra da Justiça, não é? De Drão Barroso e de Paulo Portas. Jorge Braga de Macedo, antigo ministro das Finanças de Cavaco Silva. Vasco Rocha Vieira, que chegou a ser, no tempo de Cavaco, o ministro da República nos Açores e depois foi o último... Foi o último governador de Macau. Augusto Mateus, ministro da Economia de António Guterres, e António Vitorino, ministro da Presidência e ministro da Defesa de António Guterres. Portanto, em 21 membros, há lá 7 ex-ministros. Um terço do Conselho. O pai e o outro terço é de chineses e um terço é de antigos. Porquê é que lá estão 7 antigos ex-ministros? Mas é um terço de pelintras a seguir? Não, sim, são representantes de acionistas. Mas estes não são representantes. A maior parte o Quatroga atualmente é representante dos acionistas, mas os outros não são. São escolhidos pela EDP para irem para lá. Enfim, há 7 ministros ali, não é? Em Portugal existe o governo, que é onde existe o maior número de ministros, e depois existe o Conselho de Supervisão da EDP, que é onde existe o maior número de ex-ministros. E isto não está lá por acaso. É evidente que tem um poder imenso, como o nosso Álvaro Santos Pereira, o nosso antigo Ministro da Economia, que foi um senhor que veio do Canadá e depois voltou para o estrangeiro, não sei se foi para o Canadá ou para o outro lado, mas veio e voltou e não anda por cá, que ele disse tudo já em entrevistas, disse que aquilo tem um poder enorme de pressão sobre os políticos, que é um lobby fortíssimo em Portugal, e esse é o último que resiste. Eu não acredito que aqueles 230 deputados, sobretudo os que são dos PS e dos PSD, algum dia, de repente, num ato de grande hombridade, vão fazer uma comissão de inquérito à séria para começar a mostrar os podres da EDP e dos negócios que a EDP andou a fazer com o Estado ao longo dos anos, com o beneplácito de todos, realmente, da direita à esquerda. E, portanto, acho que isso não vai dar em nada. Deixa-me só finalizar com um apontamento. Embora eu acho que isto não vai dar em nada, há uma coisa com a qual é preciso ter cuidado. E nesse aspecto podemos interpretar que o Bloco de Esquerda está a fazer um grande favor ao Governo, que é tu lançares uma comissão de inquérito que vai desde o tempo de Durão Barroso até ao presente, dentro da lógica, eles são todos iguais. Isto é tudo a mesma coisa. E isso é preciso ter cuidado, porque é verdade que a trafolhice já vem desde há muito, muito tempo e todos nós conhecemos estes saltos e as portas giratórias e tudo isso. Mas não é tudo igual. O tempo de José Sócrates e de Manuel Pinho foi um tempo especialmente corrupto. E convém não acharmos que, de repente, o Sócrates só teve azar porque foi apanhado. Não. Aquilo é o zénite de um regime, mas é especial. E nós não podemos, de repente, achar que fica tudo ali diluído na mel-lanche porque eles são todos iguais. Não são todos iguais. Aliás, façam essa justiça ao José Sócrates. Ele é um homem muito especial. Entretanto, Manuel Pinho, como o Pedro Mexia já referiu, ainda não abriu a boca a respeito das suspeitas que recaem sobre ele. As suspeitas quer de ter estado ao serviço do BES, recebendo uma mesada, mesmo depois de ter saído do BES, onde trabalhava antes de ir para o Governo, quer porque teria esta relação com a EDP, que permitiu à EDP continuar a ter as tais rendas, os famosos CMECs. E como é que isso acontecia? Mais as aulas em Colômbia. Mais as aulas em Colômbia, mas isso, apesar de tudo, é Bolas, não é? Uma pequena ervilha, não é?
Não, é Uma ervilha? Neste contexto de dois... Do ponto de vista financeiro, sim, mas do ponto de vista da promiscuidade, da ASE, nomeadamente, é uma das conversas mais descaradas que se ouviu nos últimos tempos. Sim, E há questões que, pelo seu simbolismo, sei lá, olha, como os livros do Sócrates. Os livros do Sócrates, aquilo até pode nem ser crime, mas é muito significativo para perceber uma personagem. E nesse caso das aulas em Colômbia é uma vergonha imensa. Então o homem tinha acabado de sair. Arranja-se uma coisa qualquer, arranja-se uma coisa qualquer e depois assim, talvez pague pela Fundação Lula. E pronto, ótimo, então está linha, fazer linha. Pronto, Manuel Pinho ainda não abriu a boca e já fez saber que se for chamado, como disse o Pedro Mexia, se for chamado a uma comissão de inquérito parlamentar, antes de ser inquirido pela Justiça, vai ficar em silêncio perante os deputados. Parece-lhe que uma situação destas dá razão àquela máxima segundo a qual quem cala consente, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu não sei. Eu sou contra essa máxima, nem sempre. Agora, isto vai ser muito bonito de assistir, sobretudo para quem gosta... Como é que será uma audição de um homem-estátua? Pois, exatamente. Isso é do homem-estátua. Vai ser uma... Quer dizer... Se calhar os deputados ainda lhe dão uma moeda. Mas aí é que está. Eu tenho visto homem-estátua e o homem-estátua, para já normalmente estão pintados de dourado ou assim, e ele, se houvesse justiça, ia com a cara pintada de preto. Mas... Ele é um bocado dourado. Mas o que acontece é que o homem-estátua, quando houve a moedinha cair na lata, mexe um bocadinho. E talvez esse seja o segredo, uma vez que ele vai amoado para a comissão de inquérito e não vai dizer nada, é porem-lhe uma latinha à frente, atirar a moeda, que ainda cima é uma coisa que ele aparentemente aprecia. E ele abre a boca. Primeiro dizem, então o senhor andou a receber dinheiro do BES? Tlim! Pode ser que assim a gente consiga... E segundo ficamos a saber, esta semana já vai haver moedas de 1 e 2 cêntimos, porque Portugal comprou... Exatamente. Trocou por 2 euros, não é? No mercado externo. E com moedas de 1 cêntimo, se calhar fazemos a comissão de inquérito toda, fazemos a festa com 2 euros ou assim. Fica barato. O Pedro Mexia fica então ministro de tudo e mais alguma coisa. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da comédia. E há forma de tutelar isso? Esses malandros? Há quem queira tutelar. Quero falar da polémica a respeito do jantar de gala dos correspondentes estrangeiros em Washington, que é uma instituição já com tradições, um jantar onde era costume o presidente americano, e lembramos de Barack Obama ir lá fazer bons momentos de stand-up. Donald Trump quebrou essa tradição, não foi o ano passado, não foi este ano, faltou à gala, foi substituído por uma convidada, uma humorista, que despolutou a controvérsia. O que é que houve assim de tão errado na atuação de Michelle Wolf, uma comediante que foi fazer umas piadas? Exatamente, ela não foi bem substituí-lo. Portanto, substituí-lo entre aspas, porque era ele, normalmente, que seria o speaker principal. Aquele jantar costuma ter sempre um humorista e depois o Presidente também faz um discurso. Desta vez a humorista escolhida foi a Michelle Wolf. E o que aconteceu, para responder à pergunta, o que aconteceu foi que as pessoas... o que parece ser bastante comum, as pessoas se chocam mais com o discurso sobre a realidade do que com a realidade. É uma coisa muito frequente hoje em dia. Ela entrou logo a matar, disse logo que, tal como uma estrela porno diz quando está à beira de fazer sexo com Trump, vamos lá despachar isto. Exatamente. Foi assim que ela abriu. E portanto, as pessoas ouviram isto. Que horror a falar disto. Portanto, fazer isto não é assim tão problema. Não é assim tão problemático. Agora, falar disto é desagradável. E depois houve aquela questão que é os dois grupos de gente hipersensível, os do costume, acharam tudo muito ofensivo. De um lado, Donald Trump, que tem a pele muito fininha, é daquele tipo de pessoa que quando fazem pouco dele na televisão vai queixar-se para o Twitter, é um tipo de caráter conhecido e, portanto, outra vez foi para o Twitter dizer esta suposta comediante, sem graça nenhuma, não sei o quê, que porca. E foi realmente... Nunca vi assim uma porca assim. Sim, e foi realmente porca. E bem, depois se ela está a falar de porcaria, não há outra maneira de falar. E depois foram as outras pessoas hipersensíveis que disseram que horror criticar uma mulher pelo seu aspecto físico. Isso em relação a Sarah Huckabee Sanders, exatamente. Que é a porta-voz do presidente Donald Trump, mas
que é curioso? Ela não criticou o aspecto físico. Não criticou o aspecto físico. Essa é aquela dupla maravilha, que é não perceber uma piada e sentir-se ofendido pela piada. Portanto, ela criticou o seu próprio aspecto físico, aliás, numa das piadas. Exatamente. E, portanto, o que ela esteve a dizer foi, basicamente, ela esteve a dizer, humoristicamente, ela esteve a dizer: este tipo dorme com estrelas porno, esta é mentirosa, aquele é... E as pessoas disseram: que desagradável. Que desagradável. Não pondo em causa que esta seja mentirosa, que este durma... Não, isso está tudo... Estamos pacificados com isso. Agora, vir apontar para as nódoas... Ui, que desagradável. Quer dizer, que a gente, não sei, atenção, totalmente mas há gente ainda... Estamos em dia de descuidar. Há gente que disse assim... para já há gente a dizer, se calhar acabava-se com isto dos humoristas no jantar dos correspondentes. Então é uma boa ideia. E depois, houve gente que disse assim... E isto acabou por ser contraproducente. Porque ela, criticando o Trump com esta violência, criticando as pessoas ali presentes com esta violência, fez com que as pessoas tivessem pena, por exemplo, da Al Capone. Exatamente. E eu não duvido. A questão é, ela não tem nada que estar a pensar nisso. Ela não tem uma agenda. Ela está ali para dizer coisas que tenham graça. Também atirou sobre os democratas, é Exato. verdade. Ela está ali uma para boa dizer piada, coisas que tenham graça. Aliás, isso não tem nada para dizer dos democratas, vocês não fazem nada. Exato. Não tem nada para dizer a vosso respeito. É possível argumentar que uma das razões, não a principal, mas uma das razões que ajudaram a eleger Donald Trump é o facto de todos os humoristas americanos fazerem pouco de Donald Trump durante a campanha eleitoral. Isso pode ajudar a que as pessoas digam: também já estou farto de que façam troça do homem. Pode acontecer. Mas os humoristas não têm que estar preocupados com isso. Não têm uma agenda. É tal coisa. O poder da comédia, se existe algum, é difícil de controlar, é imprevisível. O Ricardo não vem como Ministro da Comédia, vem como Presidente do Sindicato dos Humoristas. Presidente do Sindicato. Não eleito, mas... Pronto, é um cargo por autonomiação. Vários membros da administração norte-americana que compareceram no jantar saíram a meio da atuação de Michelle Wolf. A exceção foi justamente a porta-voz do Presidente, Sarah Huckabee Sanders, que foi uma das figuras mais visadas pela atuação de Michelle Wolf e que aguentou firme até ao fim. Terá sido resistência ou incapacidade de reação, João Miguel Tavares? Não, eu em relação à Sarah Huckabee Sanders, eu concordo com o que o Ricardo esteve a dizer. Acho que não gozou nada, fez uma piada mais sobre maquilhagem do que sobre propriamente o aspecto que ela tinha. Maquilhagem era referida de passagem, aliás, para elogiar-te, a maquilhagem era bem feita. Exato. Só que era o material com que ela fazia a maquilhagem eram as cinzas dos factos que ela queimava. Sim, e não é, ainda por cima não é nem de perto nem de longe as coisas mais violentas que ela disse. Eu discordo, no entanto, aproveitamos esta oportunidade para discordar um bocadinho do Ricardo neste campo. Primeiro porque eu concordo muito com a tese dele, de que um humorista tem que estar preocupado em fazer humor e não política, mas tenho muitas dúvidas que essa tese seja partilhada por muitos dos seus colegas humoristas na América. Porque nem toda a gente tem este distanciamento a dizer: aquilo que me preocupa em primeiro lugar é ter graça e só depois fazer política. Acho que nos Estados Unidos isso está muito mais Mas é possível fazer as duas coisas. Sim, mas é possível. Mas já agora, mas não é isso que ele está a dizer. Mas já agora deixa-me fazer um parênteses para dizer que a própria Michelle Wolf, na gala dos correspondentes, disse: atenção que eu venho aqui sem nenhuma agenda e não pretendo conseguir fazer qualquer coisa. Por isso, congressistas que haja vão se sentir em casa. Sim. Porque é basicamente... E ela disse muitas piadas com graça. A questão ali, e que me levanta mais alguns problemas, tem a ver com o local. Mas isso, a culpa não é da Michelle Wolf, no máximo é de quem a convidou e há aquele tipo de humor. O Ricardo não desenvolveu isso, mas aquilo é hardcore, é um humor muito violento. Sobre gente muito violenta. Sim, mas o problema... Ou seja, eu não tenho nenhum problema com aquele tipo de humor, mas consigo perceber que haja problemas em levar a Michelle Wolf para aquela situação específica. Ou seja, aquilo seria provavelmente ótimo ela vai agora ter uma nova série no Netflix, seria excelente no Daily Show, onde ela já escreveu, e outros sítios. Nenhum problema na televisão. Já agora deixa-me só dizer que toda essa violência é bastante mitigada pelo facto de ser uma
moça de aspecto bastante frágil e com uma vozinha de cana rachada. Sim, mas claro estás que ela a ser está a dizer simpático coisas com ela. desagradáveis. Ela está a dizer coisas muito Claro que está a dizer desagradáveis e coisas muito desagradáveis. desagradáveis para aquilo que é o padrão normal. Mas com mesmo alguma ali. candura. Sim, com alguma candura. Discordo, e acho mesmo que aquilo foi muito Mas desculpa. eu E aí tu concordo podes com o que dizer, disse o Seth é só Meyers. isso o problema, é aquilo era num jantar em que as pessoas estão ali ao lado, aquilo é preciso uma... Certo. E ela está-lhes a dizer tudo aquilo com uma grande violência na cara das pessoas. Mas o Seth consigo perceber que ela esteja ali a balançar numa linha perigosa entre o humor que ela faz e as pessoas que ali estão sentirem-se de tal maneira violentadas com o humor dela que aquilo se torne desagradável. E realmente admitirás que o ambiente ficou awkward, para falar. Certo, mas ficou muito estranho. Ficou um ambiente porque as pessoas hoje têm muita dificuldade em... Não acho. Têm, em Aí é que coisas. eu não acho. Acho que estás a esticar. Eu concordo com o que disse o Seth Meyers, que ele disse... Disseram que ela era porca e má. Sim, claro que é porca e má, é por isso que a gente gosta dela. Certo, mas ali, eu também vi isso, mas aquilo não é um programa do Seth Meyers, é só esse o problema, é só essa a questão. Eles convidaram-na e viva... Achas que não sabia? Foram à lista telefónica e... é preciso uma coragem monumental ela para ir para ali à frente daquelas pessoas. On your face. Mesmo, o nível de contundência da atuação de Michelle Wolf seria possível em Portugal, em alguma circunstância, Pedro Mexia? Boa piada. Essa pergunta está respondida automaticamente, mas deixa-me dizer duas outras coisas sobre isso. Uma com que eu concordo e duas de que discordo. Uma tem a ver com... Com quem? Com ambos. Enfim, mais contigo do que com o Ricardo. Toma! Uma tem a ver com a história dos comediantes políticos ou dos comediantes divertidos. Uma das intervenções mais divertidas, se não a mais divertida, e uma das mais políticas, e na cara do visado, foi quando o Stephen Colbert foi à gala dos correspondentes com o George W. Bush ali ao lado. E foi... Que hoje é um democrata. E que foi uma demolição do próprio presidente, que era ali ao lado, e inegavelmente muito bem feita, independentemente das opiniões que se tenha políticas. Foi uma ótima demolição cómica de alguém que estava ali ao lado, e o George Bush fez o que fazem a maioria dos políticos, que é... Igual. Exato. Sorriso amarelo. Sorriso amarelo. Aguenta. Em segundo lugar, concordo com o que o Ricardo disse sobre, de facto, é preciso ter um faro muito apurado, ou um paladar muito apurado, para dizer estas que piadas tão porcas quando temos um presidente americano que negocia contratos de silêncio com estrelas porno. Portanto, acho que isso é um preciosismo realmente. Depois, algumas das coisas mais divertidas que têm acontecido na América, nomeadamente o Ricky Gervais a apresentar os Globos de Ouro, são coisas altamente embaraçosas, discutíveis e ofensivas. O Ricky Gervais foi super ofensivo para muitos atores de Hollywood, com acusações desde antissemitismo até homossexualidade escondida, não sei o que mais. E foi das melhores apresentações que alguém fez. Porquê? Porque estragou a festa. Eu não vejo que isso possa ser... Quem a convidou, neste caso, ou quem o convidou a ele, naquele caso, pode ter dito, este nunca mais. Isso é outra coisa. Agora, para quem está a ver, é para isso que, se esta cerimónia tem algum sentido, o sentido que tem é esta. E a última nota é que ela não criticou só os republicanos, ou o Trump e os republicanos, nem criticou só os democratas, ela criticou muito os mídia. Exato. Há uma parte muito grande do discurso... A CNN só me serve para eu saber onde é que se pode ir comer bons noodles quando António Bourdain... Não, ela faz ali naquele discurso, sem querer dizer que um número cómico é um discurso político, mas há ali uma ideia de que não só de que o Trump, não sei exatamente se foi criado, mas foi alimentado e foi possibilitado, e ainda hoje os mídias se alimentam muito daquilo. Houve a certa altura na campanha eleitoral... Ela disse isso também. Houve a certa altura na campanha eleitoral... Vocês gostam dele. Não sei quem foi, suponho que foi o LA Times, foi um jornal, em todo caso, importante, não me lembro exatamente qual, que disse: a partir de agora vamos noticiar a campanha de Trump na parte de entretenimento e não da parte política. E pronto, isso tem muita graça quando foi escrito, mas isso é evidentemente menorizar e ofender também os eleitores e os votantes. E portanto, houve qualquer coisa que se passou com os mídia que todos nós aqui, papalvos a fazer programas de comentário em todo o mundo, dizer o Trump nunca pode ganhar aquilo, é impossível. Porquê? Porque os jornais estavam completamente a leste do país real. E, portanto, eu achei... São piadas
fortes, como o Seth Meyers é forte, como os filmes, como as comédias americanas hoje medianas têm um palavreado e uma temática de carregar pela boca, é a comédia que se faz hoje, gosto ou não se gosta, eu em geral até gosto, e gostei desta. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Comédia, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se mal compensado. E como é que a coisa agora se resolve, João Miguel Tavares? Compensando. Pode poder circular no corredor Bush, é uma compensação à altura? Eu gostava, por acaso, para mim era, de facto. Quer falar do veto do Presidente da República? Acho que os corredores Bush não são suficientes. Quer falar do veto do Presidente da República, a chamada Lei da Uber. Certo. Uma lei que foi aprovada no Parlamento em março, com os votos a favor do PS, CDS e PSD, a abstenção do PAN e votos contra do Bloco, do PCP e dos Verdes. Exatamente. Portanto, é um veto à esquerda. É um veto, sim, à esquerda, quer dizer, é um veto à direita para fazer vontade à esquerda. Sim, é um veto alinhado com a esquerda. Alinhado com a esquerda. Eu ainda quero ver, no final destas contas, se é ou não. Porquê? Há uma parte da qual eu discordo muito de Marcelo Rebelo de Sousa e há uma parte com a qual eu concordo e quero ver no que é que dá. Marcelo considerou que as compensações dadas aos táxis não são suficientes para legalizar as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros e que a lei não devia dizer respeito apenas aos chamados TVDE, é o termo técnico, os transportes em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica. Tudo se transforma em coisas chatas. A Uber e a Cabify, por exemplo, mas que deve também, a lei que passar, deverá ter também em conta a necessidade de modernização do setor do táxi. Exatamente. Pronto. A gente já lá vai à modernização. Onde eu discordo é na questão é constantemente desvalorizado aquilo que os táxis têm e que as outras aplicações não têm e que eu acho que é ridículo. Se isto fosse ao contrário, de repente se nós vivêssemos num mundo em que só houvesse Ubers e de repente viesse uma companhia chamada Táxis e a companhia chamada Táxis tivesse em relação a ela faixas base, parques apenas para estacionar e nós só podemos a eles e só a eles abanar a mão na rua e eles pararem, toda a gente estaria aos gritos a dizer que aquilo é concorrência desleal. Acho que as pessoas não... Sério, acho que ninguém... muitas vezes não vejo valorizar isso quando é uma vantagem competitiva gigante. Não consigo perceber como é que os táxis minutos e nunca me aparece um em menos de 8 e aquilo a mim aborrece-me e, portanto, voltei a utilizar mais os táxis, mas isto sou eu. Que bom é ser um consumidor e poder escolher qual é que é o melhor serviço. Este melhorou, então quer ir para este. Este pirou, então agora neste momento não me interessa porque não está a funcionar bem para que ele se esforce e funcione melhor. E volta a ser interessante. E, portanto, por esse lado das faltas de compensações, não acompanho o Sr. Presidente da República. Onde é que eu acompanho? Onde eu acompanho é ele, onde ele tem razão então aproveite-se a lei também para modernizar os táxis. E isso eu concordo, mas não só concordo, como acho que me vou divertir muito. No final do dia, eu quero ver os taxistas a protestarem contra a lei que os quer modernizar. E eu estou quase tentado a pagar para ver. Porque se aquela lei vier fazer muitas vezes aquilo que se impunha, que é também colocar, como fazem agora, colocarem limites ao tempo de vida dos táxis, acabarem com aquilo que é uma mama inacreditável, que é o facto... Disseste uma mama? Uma mama. Que é aquela coisa das licenças dos táxis, é vergonha. Quer dizer, uma pessoa tem como o mercado está fechado, tu depois agarras na tua licença de táxi e andas a vendê-las por dezenas e dezenas de milhares de euros. Isso não estava previsto em lado nenhum. Okay? E eu acho ótimo que isso evolua. Então faça-se isso. Olhe-se para tudo, como pede Marcelo Rebelo de Sousa, veja-se o que é que está mal e o que é que pode ser melhorado na questão das plataformas eletrónicas, mas também agarre-se naquilo que é a lei do táxi e liberalize-se, abre-se mais o mercado e eu quero ver qual é que é o resultado disso. Depois deste veto, como é que estará nesta altura a popularidade de Marcelo entre os taxistas? Ricardo Araújo Pereira. Imagino que esteja alta e a minha também está, porque aqui sempre apoiei a justa luta dos taxistas. Há uma célebre foto de Marcelo Rebelo de Sousa numa campanha dentro de um táxi. Sim. Como taxista. Exatamente. Dentro de um táxi ao volante. Eu aqui sempre apoiei a justa luta dos taxistas e tenho ouvido da parte de vários taxistas a frase: diga lá àqueles seus companheiros que
Infelizmente, depois o resto eu posso dizer lá fora. Aqui o que é assim mesmo? Uma definição? Não é mas verdade. pronto, mas não está é bem. verdade, não é mas está verdade. bem, Por acaso, muito são bem. coisas O vernáculo exclusivo dos taxistas. muito que cada bem. dia. não é verdade. Não é verdade, por acaso estava a brincar. São coisas muito cordatas. Eles dizem... Até com alíneas com exatamente, alíneas, sim. é isso. E notas de rodapé. Mas... Também já fui confrontado com várias alíneas por parte de Mas isso, taxistas. vejam as coisas, quer dizer que os taxistas veem muito o nosso programa. Aquilo que o João Miguel estava a dizer, vamos lá ver. Sabiamente. Muito sabiamente. Mas sabiamente, mas também com alguma rapidez e desenvoltura. Com rapidez. Não, vamos lá ver. Os taxistas têm, que toda a gente conhece, o dinheiro que custa a licença, o dinheiro que custa a formação. A licença não história da formação. A licença custa hoje em dia porque eles vendem uns aos outros. Certo, mas porque o mercado está fechado. E quem é que não é era suposto. Está bem. Mas isso abre-se o mercado. Isso mesmo. Todas as coisas que eles têm que pagar, formações. Liberalizem o acesso aos táxis, que os taxistas. E o João Miguel estava a dizer, não, mas também tem muitas vantagens. Por exemplo, a gente pode fazer-lhes assim na rua e assim, realmente com a Uber. Assim. Com a Uber eu tenho que fazer assim no meu telefone. Desculpa, eu estou a dar um exemplo. Deixa de ter usar a Uber. Vou fazer assim ou vou fazer assim? Não, porque tu estás com pressa, quem anda sempre a correr faz mais assim do que assim. Não sei, se estás com pressa... Para a rádio está a ser bom. Se estás com pressa não é melhor ver no teu telefone lá essas gigajogas. Não, porque aquilo depois é tudo mal da cabeça e nunca funciona. 2 minutos, bem, então... 8 afinal. Pois, claro. São 2 quando nós clicamos e depois são 8 até ele chegar. E perde-se em 37 ruas lá à volta. Não é uma maravilha. Não é... Sabes porque é que se perde em 37 ruas? Não é um taxista. Mas claro. Isto faz regressar o processo... Tirou o curso. Isto faz regressar o processo de legalização das plataformas de transportes de passageiros à estaca zero ou já foi percorrido algum caminho no sentido de acabar com este conflito, Pedro Mexia? Não, isto não há estaca zero nenhum, pelo contrário. Antes desta discussão existir, portanto, estamos a falar de haver uma legislação que enquadra isto. Antes desta, e estamos a falar que é o que diz o veto, de também modernizar os táxis. São duas questões que não estavam na mesa antes disto tudo acontecer. Ou seja, modernizar os táxis descobriram que tinham que se modernizar quando foram ultrapassados, basicamente. Em algumas coisas, noutras não. Os táxis continuam a ter uma vantagem muito grande em alguns aspectos, meramente no conhecimento da cidade, e a Uber tem, digamos, andado para trás do ponto de vista da qualidade de uma forma muito acentuada. Também concordo com o João Miguel. Acho que não tem sabido resistir ao seu próprio sucesso. Eu e o Ricardo não podemos testemunhar nessa questão. Não sei o que é. Mas isso por um lado. Portanto, essa modernização em si mesma já foi um avanço em relação à não modernização que existia antes e que levou a que esses sistemas e essas aplicações tivessem tanto sucesso em Portugal. Em segundo lugar, a questão de legislar, aceitar que se legisle. Já é um passo em frente. A grande parte eu ando de táxi, ando de Uber, a grande parte das discussões que eu tive com taxistas ao longo dos tempos foi, mas a legislação, e a resposta era sempre esta, não há nada, legislação nenhuma, nada, é proibir. Mas então e se fizer nada, proibir? Agora disse, mas qual há de ser a legislação adequada? Isso é um passo muito grande. Isso é um passo muito grande, porque já pelo menos se entrou na ideia de que não se discute a questão do acesso a profissões, a atividades económicas, numa sociedade aberta, dizer, não, é proibir. Não, é legislar, é haver igualdade de circunstâncias, é haver questões fiscais, é haver questões de responsabilidade, de formação, tudo isso. Mas isso vale para os dois lados, porque com certeza, eu lembro-me de é o progresso. Absolutamente. É o progresso. Absolutamente para os e dois lados. As livrarias também fecharam, por isso agora olha. Vale para os dois lados, claro. Ficamos à espera dos próximos capítulos, então, nesta evolução tecnológica que tem efeitos no transporte. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se mal compensado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se boi. Exatamente. Dos mansos ou dos bravos? Ricardo Araújo Pereira? Neste caso é dos bravos porque... Não sou eu, atenção, não sou eu. Toda a gente sabe que eu sou de uma cordialidade. És bom e manso. Não, é um Esta caso... semana houve indignação em Espanha. E bem, sim, é um e caso... enormes manifestações de rua contra uma decisão judicial que não deu como provado um caso de violação por parte de 5 homens nas festas de San Fermín, em Pamplona, daí o facto de terem ficado conhecidos como a Manada. A Manada. O tribunal deu apenas comprovado que a mulher foi, de facto, vítima de abuso sexual
mas não de violação. Sim, portanto, isso gerou foram 5 homens. Indignação. Porque aparentemente a lei espanhola faz uma distinção. Violação sem violência é abuso sexual. E a moldura penal é muito diferente. Pois, é só para dizer que eu não conhecia o conceito de violação sem violência. Há uma cena de um filme, é um filme do tribunal, o argumento é do Aaron Sorkin, não sei como é que se chama agora, mas a essa altura eles estão a ensaiar as perguntas que vão fazer à testemunha. E a testemunha, ele quer perguntar, ouça, havia algum sinal de violência na cena do crime? E ele aí percebe que não pode fazer essa pergunta porque a testemunha responde, quer dizer, tirando o cadáver. E, portanto, eu realmente, tirando o facto desta senhora estar a ser violada por 5 homens... Abusada sexualmente. Não vejo violência nenhuma. Filmada. Sim, tirando isso, não vejo violência neste caso. Portanto, o que aconteceu foi que a senhora entrou em choque, quer dizer, estava rodeada de 5 senhores que lhe desejam fazer maldades, é capaz de acontecer, e ela, portanto, paralisou, e, portanto, aparentemente as mulheres têm à escolha o seguinte, ou, quer dizer, se viram aos seus agressores e arriscam ser agredidas e até morrer, mas, se senhor, foi uma violação, ou... fazem aquilo que esta senhora fez e dizem então obrigada, então não é violação nenhuma, só porque estão uma fila indiana de 5 senhores, não é? À espera de vez. Não foi, onde é que está a violência? Só porque a senhora não queria? Não sei. E, portanto, eu não sei se isto vale para todos os crimes. Por exemplo, se eu for assaltado por 5 homens, em princípio, sendo eles 5 e eu sendo apenas um, a sua carteira está aqui, amigo. Não é roubo. Não é roubo, não houve violência. Foi uma cedência generosa. Sim. Há um problema na ordem jurídica espanhola, de facto, que é esta distinção entre abuso sexual e violação. Em que medida, Pedro Mexia, é que o direito deve estar em consonância com o julgamento moral da sociedade que, pelo que podemos perceber, foi manifestado naquelas manifestações de rua com muitos milhares de pessoas em várias cidades espanholas? Não é exatamente com aquilo que se manifesta na sociedade a posteriori em relação a uma sentença. Ou seja, o que as leis devem estar de acordo é com os valores prevalecentes de uma comunidade. E os valores prevalecentes de uma comunidade indicam, sem dúvida nenhuma, que uma pessoa embriagada que tem um ato sexual com 5 homens que o tinham anunciado antes, que filmam, que lhe roubam o telemóvel a seguir, configura aquilo que, do ponto de vista desta distinção que a lei espanhola faz, prescindindo da violência física, não lhe partiram um braço, não lhe deram um murro, então poderia ser só abuso sexual à luz da lei espanhola, mas que toda a gente ouve esta descrição desta cena e isto é uma violação. Isto é a descrição de uma violação. Até porque, é o que o Ricardo diz, qualquer pessoa, não é preciso ser uma coisa tão grave como uma violação, qualquer pessoa rodeada de outras 5 pessoas cede. Quer dizer, a não ser que seja suicida e que queira apanhar uma pancadaria bravia. Portanto, a ideia de que ela teria que resistir fisicamente e que teria que haver traços, isto é, vestígios da sua resistência, parece-me um pedido francamente desumano. E, portanto, havendo de facto esse problema da lei ter essa especificidade, pelo aquilo que li nos jornais, da própria atitude deles, da atitude com que eles foram para lá, da atitude que eles tiveram antes, durante e depois, aquilo lido, o que é isto? É uma violação. Também temos tido casos de sentenças controversas em Portugal, de abusos sexuais, violações, mas que me lembre, não me ocorre nenhuma situação que tenha gerado manifestações de rua por causa disso. Que ilações é que tira desta diferença de comportamentos entre Portugal e Espanha neste aspecto, João Miguel Tavares? Não, a diferença é aquilo que a gente já sabe há muito. Há uma certa diferença de sangue entre os espanhóis e os portugueses e há uma grande diferença em termos de fervor da própria sociedade, não é? De desejos que a sociedade tem de reagir às coisas, não é? É uma sociedade mais aguerrida do que nós, que nesse aspecto somos bem mais mansinhos.
para ir buscar outra vez a história do boi manso. Eles são mais bois bravos e nós somos mais bois mansos, realmente. E isso vê-se noutras coisas, também em relação, por exemplo, à violência doméstica, onde a Espanha também tem um enorme problema, mas onde aquilo é claramente assumido como um problema enorme e nós continuamos a ter a violência doméstica. Claro que as pessoas preocupam-se muito, mas não existe, acho eu, apesar de tudo, uma consciencialização muito grande. A única coisa que eu queria dizer em relação a este caso é que o problema aqui, eu consigo perceber perfeitamente que se muda o enquadramento legal espanhol para considerar um caso como este como uma violação. A única questão que há às vezes das pessoas virarem contra os juízes é que convém primeiro ver a questão legal. E daquilo que eu tenho lido sobre este processo, não me parece que a classificação de abuso sexual em relação àquilo que é a lei espanhola não faça sentido e não violação. Ou seja, este caso não é a moca dos pregos, como nós aqui de vez em quando já aqui analisámos, não é? E outros casos bárbaros em que o juiz é louco, não é? Em que nós, diante mesmo daquilo que é um enquadramento legal português, olhamos para a lei e dizemos como é que é possível que algum juiz tenha tomado este tipo de decisão. Não é este caso. Ou seja, daquilo que eu li, aquela decisão pode ser, evidentemente, mais ou menos discutível, mas é defensável. Porque não se trata apenas... À luz do enquadramento jurídico espanhol. Porque eles mas as manifestações também não se percebe se são contra os juízes, claro, ou contra o enquadramento jurídico. E do que são um sentimento generalizado. Já há políticos a dizer que o enquadramento jurídico tem que mudar. Exato. Agora, há ali a questão... Um sentimento de desconforto social perante uma coisa que é evidentemente... E eu também, evidentemente... De barbaridade. Eu não sou especialista nisto, mas segundo o que eu vi na lei portuguesa, que sinceramente, provavelmente seria classificado como violação. Um dos juízes, parece que é um coletivo, um dos juízes votou pela absolvição. Ele achou que aquilo era uma tarde bem passada. Mas a questão da tarde bem passada, vamos ver uma coisa. Os casos, evidentemente, de tudo o que eu descrevi, até porque as declarações da rapariga que se for aquilo foram sempre todas consistentes. A atitude dos 5 rapazes ao longo de toda a tarde daquilo, parece-me 5 anormais, não há a menor dúvida. O problema ali é que não foi só não ter existido violência. Não só não houve violência, como não houve um não da parte dela. Porque ela estava completamente embriagada, foi a primeira andou aos beijos com torna mais grave. Sim, mas os outros também estavam completamente bêbados. Portanto, e esse é o velho problema. Violar uma pessoa que não pode consentir é mais grave do que violar uma pessoa sóbria. Certo, embora tu só tens que ter algum cuidado, a única coisa que me preocupa nisto é não perderes a noção também da gradação das coisas. E isso nós temos de ter cuidado. É só isso. Não que é para um caso em que... Trata-se de descrever um facto que tu dizes, passou-se isto é o quê? É uma violação. Isto é uma violação. É uma mulher levada para um sítio por 5 homens, tem sexo com eles todos, é filmado, eles vangloriam-se disso, tiram-lhe o telemóvel. Certo. Isto é o quê? Defina isto. Isto foi, eu sei a resposta. Isso é uma violação, é uma violação. É a altura dos decretos, temos de saltar já para os decretos. O Pedro Mexia decreta longa duração. Longa duração, porque... Exatamente o contrário daquilo que estivemos a discutir. Exatamente. O Sr. Zuckerberg, que é uma criatura que eu adoro, disse que o Facebook vai criar uma aplicação para encontros românticos, mas disse ele que... ele disse 2 coisas. Começar pela, qualquer das duas qualquer das duas é chocante. A primeira disse assim: nós decidimos fazer isto porque há 20 milhões de pessoas do Facebook que dizem que são solteiras, temos que resolver esse problema. Esta frase toca várias campainhas sobre o que é que esta tia quer fazer com a sociedade. Muito velhinha. Sim, muito velhinha. Estás solteira, então, mas que é isso? Essa é a primeira. A segunda é ele dizer que, vamos fazer esta aplicação, mas isto não é para encontros fugados, isto é para relações de longa duração. Um homem que criou o Facebook para engatar miúdas da universidade, que era uma longa duração. Pensei que já está na meia-idade, ou não está decente. Bonzinho. Exatamente. O João Miguel Tavares decreta apagão. Sim, apagão. Ainda sobre os incêndios de Pedrógão, parece que havia uma auditoria interna das próprias autoridades que tiveram a combater os fogos e que ainda não tinha sido revelado e o público teve acesso a isso. E o retrato que dá é de facto assustador. E fala-se mesmo na notícia dos investigadores não conseguiram ter acesso a documentos por poderem ter sido destruídos. Não quer dizer que o destruído tenha sido só necessariamente coisas intencionais, mas atos tão simples como
como andarem a combater os fogos num quadro branco e depois ser preciso apagar porque a estratégia mudou e não haver registros de... Espera, então, mas como é que vocês estavam a combater inicialmente? Chama-se amadorismo. Exato. E quando se vai fazer aquela investigação, está-se a tentar fazer ali, ver como é que as coisas se passaram para tentar ver quem é que tem as responsabilidades e não há maneira. E é de facto isso, chama-se amadorismo. Portanto, e todo este acumular de situações mostra de facto que aquilo foi assustador, não só a tragédia que aconteceu, mas também a forma como as autoridades se movimentaram ao longo daqueles dias. O Ricardo Araújo Pereira decreta medicina alternativa. Medicina alternativa porque em 2015 um médico escreveu uma carta para certificar que Donald Trump estava de boa saúde, em que dizia: é o indivíduo mais saudável alguma vez eleito para a presidência, a força física e a resistência de Trump são extraordinárias e os testes laboratoriais deste homem são surpreendentemente excelentes. Descobre-se agora que foi o Trump que ditou-lhe a carta. Trump ditou-lhe... A gente devia ter desconfiado. A gente devia ter desconfiado com isto. E 2 anos depois, portanto, além de lhe ditar ao médico a carta que ele havia de escrever, 2 anos depois mandou 2 ou 3 gorilas ao consultório limparem todas as fichas que ele lá tivesse. Alegadamente. E, portanto, é um homem que alegadamente... Não é alegadamente porque é nos Estados Unidos. Então fica concluída mais uma emissão semanal do Governo Sombra. 2 a 8 dias, cá estaremos à hora do costume para mais um Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.